Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja, então, hoje celebra com alegria a festa dos arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael. Essa liturgia, esses três arcanjos tinham festas distintas. E depois, com o andar da caminhada, a Igreja condensou num dia só. O dia 29 de setembro era a festa de São Miguel. E depois acrescentada junto os outros dois arcanjos, o Gabriel e o Rafael. Mas o que significa e o que nos ajuda nesta caminhada, celebrando hoje a festa dos arcanjos? Os anjos, que nós sabemos, são criaturas de Deus e servem a Deus, mas alguns têm uma missão especial, por isso arcanjo. Anjos são os mensageiros. Os arcanjos são aqueles que têm uma missão um pouco mais especial. Um deles, o Gabriel, é o arcanjo da Boa Nova, das boas notícias. Ele que visitou Maria, visitou Zacarias, comunicou que Nossa Senhora seria mãe do Salvador. Ou seja, Gabriel veio trazer a grande notícia para Maria, para a humanidade, da encarnação do Verbo. Rafael, nós temos lá aquela famosa passagem de Tobias, que acompanhou Tobias durante a sua travessia, que curou a esposa de Tobias, porque ela casava e morria os maridos, tinha um demônio chamado Asmodeu, e Rafael acompanhou Tobias, curou o pai de Tobias da cegueira. Então ele é o Deus cura. É o anjo que nos acompanha em nossa caminhada, em nossa travessia, nos ajuda em nossas enfermidades. E o outro anjo, tão conhecido por nós, Miguel. Quem como Deus? Olhamos e vimos e lemos na liturgia, na primeira leitura, que é opcional, podemos ler a do Apocalipse ou a do profeta da profecia de Daniel, mas optamos aqui por esta do Apocalipse de São João, onde diz: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Então, Miguel é aquele que combate a nosso favor. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós precisamos entender
aquilo que o Papa Bento dizia: o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo natural. Existe uma batalha entre o mundo natural e o mundo espiritual. E nós somos colocados nesse meio. E nós somos atingidos por essa batalha. Por isso a intercessão dos arcanjos para a nossa caminhada de fé. Daqui uns dias, no dia 2 de outubro, nós vamos celebrar também o anjo da guarda. Cada um de nós temos um anjo da guarda. Por isso o próprio nome já diz, anjo da guarda. E rezar hoje, clamando a intercessão dos arcanjos, é para dizer que nós estamos numa batalha. São Paulo dizia ontem, na segunda leitura, quando ele escreve a Timóteo, combate o bom combate da fé. Meu irmão, minha irmã, estamos num combate. E se nós não nos agarrarmos com as armas de Deus, a gente corre o risco de sair perdedor das batalhas. E eu tenho as minhas batalhas. E você tem as suas batalhas? Quem é que não tem batalha, né? Se na sua vida não tem batalha, eu vou rezar para que o Senhor possa conceder pelo menos uma. Porque a gente precisa entender que a nossa fé ela vai ser trabalhada dia após dia. Portanto, a gente não pode apenas ter uma devoção aos arcanjos, mas precisamos saber que eles estão combatendo ao nosso favor. Quando a doença bate à nossa porta, quando precisamos vivenciar e sermos mensageiros da boa notícia, quando precisamos combater certas situações de pecado na nossa própria vida. Olha aí a intercessão dos arcanjos. E a gente sempre costuma rezar aquela jaculatória, São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Abri para nós esta via. Eu falo para vocês, olha, essa oração me ajudou muito no dia de ontem. Ontem aqui a nossa chácara, esse fim de semana, estava lotada, né, minha gente? E andar de carro aqui dentro, só Jesus na casa. Como eu sonhava ter um carro com asas. Celebrei aqui a missa de manhã, aqui no santuário, corri para uma outra, lá para o Vale do Sol, onde eu celebro missa lá para os nossos irmãos, né, que moram lá da comunidade Canção Nova. E eu tinha que vir celebrar a missa das 9h30. Eu já pensava, Jesus, como é que vai se dar isso? E aí, quando eu entrei na chácara, até tudo bem, mas quando chegou ali, onde tem a imagem de São Miguel, tudo parado. Eu falei, agora. Eu olhava para a imagem de São Miguel e dizia, São Miguel, ajuda aí. Aí eu comecei a rezar. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Abri esta via, porque eu tenho que chegar no santuário para celebrar a Santa Missa. E foi, gente, olha, em questão de alguns minutos o negócio... Opa! Cheguei aqui, faltando 5 minutos para começar, mas cheguei. A gente precisa entender que os arcanjos, eles nos acompanham. Eles estão ao nosso favor. Não era para ser... não era para ir para uma festa. Era para celebrar a missa, e aqui estava lotado, aqui, ó, em cima. Nunca vi o santuário tão cheio. Louvado seja Deus. Mas nós temos que saber que algumas batalhinhas que nós temos para enfrentar no dia a dia, nós precisamos recorrer aos arcanjos para nos ajudar. De repente você tem que dar alguma notícia, tem que falar com alguém. Peça a intercessão de São Gabriel. Se você está com gente doente na sua casa, ou você mesmo, a intercessão de São Rafael. Se você está lutando contra um vício, contra um pecado, vamos pedir a intercessão de São Miguel para combater, para nos ajudar neste combate. Ou seja, nós temos que nos armar, não é? Com as ferramentas que Deus nos dá. Portanto, meu irmão, minha irmã, que hoje nós possamos pedir, sim, a intercessão dos arcanjos, porque eles estão combatendo ao nosso favor. Amém? Amém. Então vamos rezar isso hoje. Peça, reze, não tenha medo, mas se coloque sempre na vontade de Deus. Os anjos, eles estão são criaturas criadas por Deus, que são obedientes a Deus. O anjo que se rebelou era um anjo da luz e se rebelou, Lúcifer. E aí houve essa batalha no céu. E Miguel, com todos os seus anjos,
combateu. Por isso que hoje nós precisamos pedir muita intercessão dos arcanjos, porque o mundo espiritual está em guerra com o mundo natural. E nós precisamos então viver isto com os pés no chão, sabendo que o combate temos que travar a vitória de Deus. Por isso São Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Cristo. Então que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael nos ajudem em nossa batalha, porque eu sempre costumo dizer, a gente quer ganhar o céu. Quem quer ganhar o céu aqui? Pensa num povo animado, 12:23, que quer ganhar o céu. Quem quer ganhar o céu, diga eu. Então, meu irmão, minha irmã, então é luta. Então lute, não fique de braço cruzado, não. Tá? É como diz aquele velho deitado, cochilou, o cachimbo caiu. Então não podemos cochilar. Precisamos estar combatendo um bom combate. Então que os arcanjos nos ajudem a trilhar este caminho para um dia chegarmos no céu, porque lá é o nosso lugar. Amém, meus irmãos? Peçamos esta graça e que os arcanjos estejam ao nosso lado para combater o bom combate da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.